um netbook que não está ligando e um computador Dell que derramou café no teclado. Ser um técnico de informática autônomo é muito bom porque você faz a sua agenda, você faz o seu dia. Né? Imagina acordar na segunda e planejar no domingo como vai ser o meu dia amanhã, o que eu vou fazer, ok? Quando você já tem um tempo de estrada na área de técnica de informática, você já consegue, por exemplo, ser um catalisador de chamados, de serviços, né? Então, e quando você não é? Quando você está no começo, como começar na área de informática, na área de manutenção de computador e notebook? Primeira coisa que você deve fazer é um curso de hardware, para você perder o medo e entender como funciona um computador por dentro. Tudo que é relacionado a software, você já sabe, você faz por meio de tutoriais no YouTube. E hardware também eu sei que você já até se arrisca a mexer um pouco, mas tem receio, tem insegurança. Ao fazer um curso presencial, você pode perguntar ao professor, tirar suas dúvidas, ver o equipamento diante de ti e também pode fazer amizades dentro do curso. Como todos os alunos que estão lá também estão querendo aprender aquilo para trabalhar, então você tem um ambiente propício para ter colegas que te ajudem nessa carreira. Quando eu fiz o meu curso de informática, lá em 2000 e bolinha, eu virei colega, assim, virei um amigo de um rapaz chamado Clóvis. Então na época eu tinha 21 anos de idade e o Clóvis já tinha uns 45 anos. E aí eu colei nele, ele já atuava com isso, mas ele fez o curso ali para se atualizar, para ter mais bagagem profissional. E eu pude acompanhar ele num atendimento que ele fez. Foi o meu primeiro atendimento. E eu até perguntei a ele quando ele me chamou para ir na casa da cliente num sábado de manhã. E ele tinha carro, a gente combinou de se encontrar num determinado local e ele me levou. E eu me lembro de perguntar para ele, mas Clóvis, ela não vai ficar brava? Você vai chegar lá com outra pessoa? Não, Cássio, não fica não. Caramba, eu me lembro como se fosse hoje. A gente entrou na casa da cliente, ficava na região de Brotas, em Salvador. Fomos na casa da cliente, subimos ali o prédiozinho. Clóvis viu que o computador estava ligando sem vídeo. Você já deve saber muito bem o que causa isso. Então ele pegou lá a memória RAM, fez uma limpeza rápida, colocou e aí resolveu o problema. Porém ele disse, olha, seu computador está com muita sujeira e eu recomendo trocar a memória, porque quando limpa, ela pode até funcionar por um tempo, mas depois ela vai parar. Então eu recomendo a gente adicionar a memória, fazer uma limpeza. O valor fica X. Na época, se não me engano, foi 120, 140 reais. Que na época era bastante coisa. Tá? A gente está falando da época em que o salário mínimo era uns 800, 900 reais. Então 10% do salário, 15% para isso. E, e a cliente topou. E aí eu vi aquela cena assim, eu fiquei, caramba, como ele faz isso de maneira tão rápida. Não passamos 30 minutos na casa da cliente, não passamos mais do que 20 minutos. Descemos, fomos para o carro, ele pegou a máquina, foi, trocou ali informações, né, contato, enfim. E caramba, fiquei chocado. Por que que ele tinha essa moral para entrar na casa da pessoa, levando outra pessoa e toda essa desenvoltura que eu vi ali? Primeiro, ele já tinha muita experiência. Segundo, aquela pessoa que ele atendeu foi indicação de outra pessoa. Quando você recebe uma indicação, todas as portas se abrem. Ah, foi a Maria Tereza que me indicou você. Pronto, pode vir, tá tranquilo. Por quê? A pessoa já confia na Maria Tereza, gosta e não vai ter problema nenhum. Quando é indicação, bate certo, não tem para onde correr. Então, foi o caso dele. E hoje, às vezes, volta e meia, eu me lembro do Clóvis, porque eu também, hoje, consegui conquistar meu espaço, né? Meu lugar ao sol. Então, hoje, sem fazer nenhum tipo de propaganda, as pessoas me procuram no WhatsApp para fazer serviços. Isso é uma coisa muito boa, muito boa. Mas eu só sou procurado porque atendi bem. Quando as pessoas chegam a mim, como que souberam de mim? Primeira coisa é indicação. Alguém falou que você conserta, eu quero que você venha aqui consertar.
Segunda coisa, né? Tem essa indicação que é direta e tem outro tipo de indicação que é via grupo de WhatsApp. A pessoa está no grupo de um prédio. Pessoal, alguém conhece algum técnico de informática? Solta o meu contato em grupo. E aí a pessoa vem, eu te vi e perguntei no grupo da faculdade, alguém falou de você. Isso é muito gratificante, porque vem indicações de locais que você nem imagina, você nem sabe quem foi que te indicou. Mas o serviço que você fez, a solução que você ofereceu e o atendimento que você deu impactou. Nem sempre o bom atendimento, pessoal, é ligado à solução do defeito. Você pode não solucionar um problema. Esse computador aqui tem um problema, eu posso devolver ele sem conseguir reparar. Mas o atendimento que eu dou para essa pessoa vai fazer com que, de repente, numa próxima, ela me procure ou, inclusive, ela me indique para outra pessoa, né? E toda pessoa é rodeada de gente, é família, é amigo, é namorado, é sogro, é sogra, estuda numa escola que tem um monte de gente, vai na faculdade que tem um monte de gente. Então, quando você faz uma coisa boa, um atendimento bom, você vai acabar sendo reconhecido, você vai ter esse público, tá? E no começo, eu confesso para vocês, eu atendia muito melhor, na minha visão. Na verdade, é que eu me esforçava muito para dar um bom atendimento e acredito que no fim, pela inexperiência, eu dava um atendimento bem precário. Hoje, com as demandas que eu tenho, muito diferente de quando eu tinha 21 anos, é difícil dar um acompanhamento. Mas eu tento encaixar isso na minha rotina de trabalho. Eu preciso pegar o WhatsApp e ligar para quem eu atendi no mês passado, para quem eu atendi na semana retrasada. Perguntar se está bom o computador. Eu preciso abrir o meu registro. E isso é uma coisa que pouco técnico faz. Ter um registro de alguma forma numa planilha, num caderno escrito ou num programa próprio para isso, de quantos clientes você atendeu, quais você atendeu, qual foi o problema. Então eu me lembro que no início da informática, eu queria saber se dava para viver de informática. Eu trabalhava como balconista de farmácia num shopping, isso mesmo, balconista de farmácia, e eu queria trabalhar de fato com tecnologia, com informática. Então o que é que eu fiz? Eu O que é que eu fiz? Eu comecei a trabalhar após fazer o curso de manutenção de computadores, de 8 meses, todos os sábados. Eu comecei a me divulgar e atender clientes nos fins de semana, né, os famosos bicos. Perdi alguns atendimentos porque eu estava no trabalho, né, das 9 às 18, então era 2 horas para ir, mais 2, 3 horas para voltar. Então eu perdia muito atendimento durante a semana, só atendia aos finais de semana. E esses atendimentos, uma coisa que me lembra aqui agora é de um cliente que eu fui atender no bairro nobre da cidade, né, lá na região da Barra, do Jardim Apipema. E eu cheguei lá com espinha na cara, muito inexperiente, tudo para mim era muito novo, todos os problemas eram muito maiores do que o meu conhecimento, na verdade. E aí eu expliquei para ele a situação, falei que precisava levar para testar e ele deixou. E eu me lembro, também como se fosse hoje eu saindo daquela casa bonita, toda de madeira, com móveis bonitos e tudo, eu saindo de lá com um computador na minha mão, igual esse assim, um PC, e indo para o ponto de ônibus, né, para pegar o ônibus para poder trazer para casa aquele gabinete. Então o ônibus no horário estava vazio, me sentei no ônibus, segurei o bichinho no colo, trouxe até a minha casa para ficar fazendo testes e etc. E era muito complicado porque eu trabalhava o dia inteiro, então só podia testar quando chegasse do trabalho e levava a madrugada dentro muitas vezes. Enfim, eram outros tempos, tempos incríveis. Então o início na informática vai muito da sua ousadia. Você não precisa de muita ferramenta, você precisa de uma chave Phillips, um pendrive, um pincel de R$ 3. Com isso você já consegue realizar alguns serviços. E a ideia de começar a oferecer um serviço de graça. Publique no status do seu WhatsApp que você é técnico de informática, que você está selecionando para fazer um atendimento gratuito essa semana. Se alguém souber, entre em contato. Você pode fazer estratégias como essa para conseguir ter serviços para poder começar, se lançar no mercado de trabalho. E é muito melhor você atender algum conhecido logo de cara. Para encerrar o vídeo, conto a história de um cliente que eu tive, que eu estava andando pela rua atrás de um computador para consertar, batendo perna mesmo, igual um doido. Saí pela rua e encontrei na fresta de uma porta, assim, eu visualizei um computador, isso tem muitos anos. E aí eu cheguei lá, vou de casa,
A pessoa me chamou para permitiu que eu entrasse, eu falei que eu consertava computador e eu queria saber se eu podia ajudar lá no computador. A pessoa prontamente, sim, meu computador está muito lento e tudo mais, como boa parte dos computadores, né, no mundo hoje, no Brasil, estão muito lentos. Então, eu quero ajuda aqui. E aí eu consegui um atendimento para mim que foi marcante. Então, eu me sentei lá, me ofereceram um bolo e suco. Eu vi que o computador estava lento, só que naquela época meu único repertório era esvaziar arquivos temporários, né? Esvaziar a lixeira, reduzir algumas configurações de Windows de brilho, de arredondamento, de qualidade de texto e etc. Então, quando eu saí de lá, eu não resolvi o problema. Mas eu saí de lá, caramba, velho, eu entrei na casa do cara, eu consegui me comunicar com um estranho. Essa que é a questão. Eu consegui me portar num lugar que não era meu. Eu consegui ser visto como alguém que ia dar uma solução. E era uma coisa que eu nunca tinha. Enfim, esse olhar não era comum no meu dia a dia nessa época, que era antes do curso que eu fiz, né, com 18, 19 anos de idade. Então, para mim foi muito marcante essa experiência, tá certo? Se você tiver alguma dica, alguma dúvida de como começar na área de informática, deixa aqui nos comentários e vamos conversar sobre isso, tá bom? Obrigado. Tchau, tchau.